E quando eu tomei esse choque de realidade, eu fui meio drástico, assim. Eu decidi parar com tudo. Foi em 2019, eu parei com todas as minhas agendas. Eu parei de viajar, eu cancelei tudo. E eu fui ver o que esses 3 anos, né, esses 4 anos, causaram. E quando eu fui analisar algumas coisas, elas já não tinham mais como recuperar. Porque eu acabei querendo salvar o mundo, mas eu perdi a mim mesmo. Você entrou numa depressão? Entrei numa depressão, entrei com crise de ansiedade. Mas você é pastor, ministrava, mas como que você tinha depressão? Eu sempre falo que a ansiedade, você sofre por algo que você ainda não tem. Mas a depressão, ela te prende naquilo que ficou para trás. Quando eu comecei a analisar, muitas vezes eu deixei de relacionar com meu pai e com a minha mãe para estar fazendo algo que é uma linha muito fina, mas Deus não me chamou, eu me coloquei para estar, sabe? Então, aquilo começou a gerar muita ânsia no meu coração. Quando eu olhava pro meu relacionamento, para as coisas que eu tinha feito, eu tinha visto que eu tinha semeado muito, mas eu tinha deixado de me atentar, de cuidar daquilo que é primordial. A gente fala na igreja que o nosso principal foco é amar a Deus sobre todas as coisas, isso é bíblico, mas a gente tem que cuidar da nossa família, a gente tem que cuidar da nossa rapaz casa. e mãe, né? Um rapaz e mãe, primeiro, para aqui por longos dias na terra, mas a Bíblia fala que não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua casa. E quando eu fui ver isso, eu já estava. A minha casa já estava comprometida. Eu já não tinha mais paz, e eu falo isso, né? Eu errei como homem de Deus, né? Não houve erros de adultério, enfim, mas eu errei em como cuidar da minha casa. Eu quis cuidar mais dos outros do que de mim mesmo. Porque as pessoas, elas às vezes, eu interpretei mal esse texto. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas eu só posso te amar se eu me amar. Porque amar o próximo como a ti mesmo. Eu só amo alguém se eu estou resolvido na minha identidade. E quando eu precisei passar por esses processos para entender que eu não preciso fazer nada para ser aceito como filho de Deus. Não preciso fazer o que eu estava fazendo para ser aceito. A Bíblia fala que todo aquele que confessar a Jesus Cristo, ele é filho. Deus deu o direito de filho. Se você faz ou você não faz, você continua sendo filho. E nesse meio do caminho, de 2015 a 2019, por mais que eu fiz muitas coisas, e eu não me arrependo de nada, Cleiton, faria tudo de novo. Porque eu nem sei se eu posso falar rasgamente assim, mas vambora. Embora. Eu sei que há muitas críticas sobre a igreja, certo? Mas eu posso dizer que eu passei por muitas coisas, assim, dentro da igreja. E a gente tem que separar o que é igreja do que é um sistema religioso. E a igreja que são as pessoas, é a coisa mais linda e mais pura que eu vivi na minha vida. Porque as pessoas vão lá para ter um contato com Deus, para aliviar o fardo, para ser curados, para serem tocados, para serem ministrados. E a gente que hoje tá ministrando, a gente tem que ter o cuidado de não roubar essa pureza. Então, o que eu falo hoje é que de tudo que eu vivi, eu não me arrependo de nada, porque tudo que eu fiz foi sem cobrar nada, porque meu coração era isso, é meu propósito isso. Eu tenho as minhas empresas hoje para gerar um meu retorno financeiro, para que eu não precisa depender financeiramente disso. Eu posso ir para qualquer lugar que Deus lá vai e ministra, sem importar com nada. E eu fiz tudo certo, mas da forma errada. Negociando algo que eu não podia negociar, que era a minha casa, que era a minha família, que era a minha estrutura. E isso, em 2019, eu entrei num dos processos, se não o processo mais difícil da minha vida. Que processo foi esse? Foi um processo onde eu perdi tudo, certo? Tudo que eu digo. Graças a Deus eu não perdi Deus, né? E a vida. Mas nesse meio termo, nessa loucura, eu ainda tinha... Porque em 2017, eu conheci o marketing, né? E eu fui estudar marketing, fui fazer faculdade. E através disso, eu tive a oportunidade de trabalhar na Chapecoense. Então eu fui uma agência... A expansão da Chapecoense na época? Na expansão. Foi antes da tragédia. Então toda a tragédia, eu estava envolvido. Todos os vídeos que vocês podem ver foi feito pela minha empresa. Era para mim estar no avião, inclusive, pegando as imagens. Foi até triste, mas foi muito triste. Foi bem difícil. E a Chapecoense, eu sou muito grato, né? A Ju, Cissa, todo mundo que tava lá. Me abriu algumas portas como Ambev. Então eu fazia Ambev, vídeos para Ambev. E ali eu comecei a explodir meu faturamento. Tinha uma marca também bem conceituada, a Aurora, né? Aurora. Eu fazia também processo pra... Eu fiz algumas captações pra Aurora como produtora de vídeo. Eu não cuidei da Aurora, mas alguma coisa a gente fez lá. Então, dentro disso, a Chapecoense me abriu várias oportunidades. E aí eu passei de ser um estúdio de música para uma agência de publicidade e uma produtora de vídeo. Então a gente expandiu muito, a gente cresceu muito, a gente teve uma boa rentabilidade financeira. E ali eu deixei de só ser um produtor musical, eu até parei de produzir musicalmente, produzia só as minhas coisas e as dos meus amigos, e eu comecei mais a focar em produtora de áudio, fazendo jingles, spots, espera telefônica, e a parte toda de marketing, tráfego pago, Instagram, produtora de vídeo comercial, e ali, até 2019... Na época, poucas pessoas faziam isso. Poucas pessoas faziam isso. A gente cresceu muito e a gente começou a ganhar, não vou dizer muito dinheiro, mas a gente ganhou bem. Então, eu tinha uma vida financeira estável. E veio a pandemia,
E a primeira coisa que, não posso dizer todas, mas 90% das pessoas cancelaram foi o marketing. Então, eu perdi os maiores contratos, os meus âncoras. Então, o primeiro choque que eu tive em 2019 foi minha crise financeira, onde eu vi da minha empresa que estava decolando, praticamente falir. Praticamente não, fali. Né? Então, na época eu tinha um sócio, a gente dividiu as coisas, a gente indenizou quem tinha que indenizar. E eu fui trabalhar de home office na minha casa, atendendo 2 clientes que sobraram. Assim. Então, eu passei literalmente do céu ao inferno em poucos meses. Deixa eu só te perguntar, uma pergunta bem indiscreta. Claro. De quanto de receita você tinha e quanto de receita você passou a ter? Só pra gente ter uma noção, assim. Vamos dizer, para não exagerar, de 150 mil para 12 mil reais. Tendo que pagar aluguel de 2 lugares? Isso. Indenizando todo mundo, enfim. Tu teve processos trabalhistas? Não, graças a Deus não. Graças a Deus não tive nenhum processo trabalhista, porque todo mundo entendeu a situação e a gente acertou tudo, então... Mas o problema não foi... Eu sempre falo isso, que obviamente que dinheiro balança, enfim. Mas não é o dinheiro que te causa problema, mas é como você lida com a situação. Quando você vive... Eu sempre falo, né? Brasileiro é assim... não deveria ser, mas... Hoje, graças a Deus, eu não sou mais. Mas eu era. Eu ganho 5 mil. Tenho 3 mil de cartão de crédito, eu ganho 8 mil. Se você tá fazendo isso, pelo amor de Deus, pare. Não vai. Então, você ganha bem, mas você compromete toda a sua renda. Então, você jamais... Ninguém esperou que ia chegar uma pandemia e da noite pro dia isso fechar as portas e todo mundo ia cancelar. Então, a gente já tinha um plano de expansão, de contratar mais pessoas. Então, literalmente, a gente pegou a gente desprevenido. Então, o mais difícil era lidar com toda essa pressão. E aí, junto com isso, veio essa crise ministerial, vamos dizer assim, onde eu entendi que eu estava fazendo muito, mas eu não estava fazendo correto. Aí veio a minha separação também, né, onde eu me separei do meu antigo relacionamento. Então, a partir desse momento, eu deixei isso muito claro, e eu não tenho mágoa com ninguém, mas a partir do momento da minha decisão, da tomada da minha decisão, eu sei que muitas pessoas que me aplaudiam na igreja iam começar a me criticar. Então, e isso é normal, né? Porque as pessoas não estavam entendendo por que eu estava tomando algumas decisões. Mas eu fiz isso, então juntou todos esses motivos, e aí eu caí em depressão, aí eu implodi. Mais uma depressão. Porque a segunda, né? Segunda rasteira, essa rasteira foi muito mal. E aí eu tava muito mal, assim. E aí, na época, um amigo foi até Chapecó me visitar e falou, vem morar pra Florianópolis, vamos trabalhar junto. E aí eu pensei, bom, aqui já não tem mais nada mesmo, né? Eu acho que vai ser bom trocar de ar.